vídeo de hoje do canal São Paulo vence mais uma, então vamos falar sobre tudo dessa vitória do São Paulo e muito mais. Vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Nossa, ainda bem que faz tempo que eu não falo que foi um lixo, né? Faz tempo, relativamente, né? Desde o primeiro jogo do Crespo. Eu gostei, Tironi, na verdade eu gostei bastante. Acho que seria uma injustiça se o São Paulo não vencesse o jogo pelo que jogou, né? Dominou a partida, lembrou um pouco, em alguns momentos, o jogo do Bragantino, só que como o Juventude é mais primeiro fraco. tempo muito parecido mesmo. Mas o tipo de jogo, né? O modelo de jogo, essa dinâmica, que eu chamo de dinâmica Marcos Antônio Bobadilha, né? Dinâmica Marcos Antônio Bobadilha, que é a nova marca do time. O São Paulo consegue a primeira vitória fora, como você falou, a primeira vez que ganha 2 jogos consecutivos, não toma gol de novo, então tem alguns bons sinais. É um time ainda com limites claros, né? Acho que a grande prova disso é a questão da mexida no Cédric, que é o jogador mais fraco desse sistema, e você não tem um jogador da posição, aí você tem que tirar o Bobadilha, que era o melhor jogador em campo da posição dele, para botar do lado. Né? Essas circunstâncias todas, elas... e a sequência de jogos, 3 competições, o fato de você não poder jogar com o Luciano todos os dias e tal, não sei o quê, é o que ameaça o São Paulo. Mas o São Paulo agora mostra uma coesão, desde a partida contra o Bragantino. E, de novo, eu acho que nessas 3 partidas o São Paulo jogou um bom futebol. Né? Ganhou 2 com mérito e empatou uma com mérito. Não merecia perder em Bragança também. Como estão dizendo aqui os nossos... o Flávio Dias, faltam 23 pontos. É mais ou menos isso. Mas a cada 3 pontos conquistados, você fica menos ameaçado, menos preocupado. E pode aí, com a proximidade das Copas, você poder talvez jogar com mais afinco essas Copas, né? São 19 pontos em 16 partidas, o São Paulo vai para 12º, mas tem muita gente com um jogo a menos. De qualquer forma, são 5 pontos para a zona de rebaixamento nesse momento, que talvez a primeira vez se dê para dar uma respirada, mas você falou, é pouco ainda, e acho que para a questão ficar completa, o São Paulo precisará, na verdade, esse é o verbo correto, vencer o Fluminense em casa com um intervalo pequeno, mas com acho que o apoio da torcida no domingo às 16 horas. Muito bem, a Mayumi aqui está falando, Arnaldo Tironi, domingo peguei a Leste Lacta para conseguir tirar uma foto com vocês. Muito bem-vinda no setor Lacta, estaremos lá, local da arquibancada com Tironi e Arnaldo. Boa, Mayumi, esperamos você lá, vamos tirar uma foto, conversar e tudo mais. Minha outra filha vai também, a galera agora entramos na pegada, vamos aí. Quem puder ir, vá ao Morumbis também, viu? Porque precisamos. Vamos lá, rapaziada. Dê os seus palpites, não. Falem com a gente aqui, dê os seus pitacos sobre o jogo. Na verdade, Tironi, eu estou puxando a sardinha um pouco pro lado. Na verdade, o que eu acertei nos 3 últimos jogos foram os resultados. Os vencedores. Não secos, né? Eu acertei empate em Bragança, vitória contra o Corinthians, vitória em Caxias. Não acertei seco, como eu não estou acertando no bolão do G4, mas o empate em Bragança e esses 6 pontos preciosos estão na conta. Mas falta completar a tríade lá contra o Fluminense em casa no domingo. Depois vem Rogério Ferreirinha no André. Cara, Ferreirinha no André eu também não entendo, tá? Porque o André, bem ou mal, tava brigando. É a presença diária. E aí o que a gente via? O Ferreirinha saindo pro lado e ninguém na referência. A gente não tinha ninguém na referência. Só que aí saiu o gol. Aí os caras vão falar, fala do gol, isso, não sei o quê. No gol tinha um monte de gente na área. Tá, o gol tinha um monte de gente na área, porque o Ferreira vem pro lado, aí cai pro lado Rodriguinho, Ferreira, Marcos Antônio. Eles fazem a triangulação. A bola chega no Ferreirinha no fundo, ele domina, aí dá tempo dos caras chegar. Mas em velocidade, se o Ferreira pega e acelera, não tem ninguém na área. Então, cara, eu falei, putz, eu não entendi também. Confesso que eu não gostei da substituição, mas aí entra a triangulação do Crespo, que provavelmente, claramente, ele treina. E aí, cara, que golaço. Os caras entram em triangulação, todo mundo num 2, alguém acha o Ferreira no fundo, ele dá a caneta, não é ganância, toca no Marcos Antônio e, cara, o Marcos Antônio domina. Eu acho que 99% das pessoas da live davam um bico pro gol. Ele acha o Luciano sozinho e o Luciano faz o gol. Cara, golaço. Merecemos a vitória? Merecemos. Criamos chances contra o time do Juventude, que realmente tem limitações até defensivas? Criamos.
Bem limitado, bem, eles estavam não estavam legal, os meninos do Juventude não tava legal, parece que eles estão meio perdidos ali. Total. Criamos, dava para ter criado mais? Dava. Aí a gente fica com aquela impressão assim, pô, jogamos bem, mas fica com aquele pé na orelha na parte da criação. E é aí que eu acho que a gente vai sofrer um pouco quando pegar um time melhor postado. E o treinador vai encontrando soluções mesmo com problemas, né? Não tem nesse momento o Oscar, não tem o Lucas, e mesmo assim ele vai trabalhando para encontrar soluções diferentes, manter um time competitivo e que possa ser criativo. Então, muito importante a vitória pelo resultado e também pela atuação nessa noite em Caxias do Sul. Gabriel Sá, seu destaque final antes de eu passar a palavra para o Ricardo Senna, para o Léo Valerro, para o nosso pós-jogo. Seu destaque nessa vitória do São Paulo. O senhor que deu um spoiler para os nossos telespectadores, né, do gol do São Paulo. Fiquei sabendo aqui que o senhor comemorou antes da narração. Muito obrigado pelo spoiler, Gabriel Sá, mas deixa aí o seu destaque nessa vitória, grande vitória do São Paulo, 1-0 para cima do Juventude, fora de casa. É que foi um golaço, né, JP? Alívio define essa vitória. O São Paulo martelou do começo ao fim, merecia muito os 3 pontos aqui hoje e conseguiu. Curva de evolução sinistra com o Crespo, muito bem o São Paulo. E tô muito feliz pelo Luan também. Bom ver o Luan voltando, ele ficou muito emocionado quando acabou o jogo, ajoelhou com as mãos pro alto, as mãos pro céu, chorou bastante o Luan. Vitória é o que importa e o Luciano, chama ele que ele resolve. O São Paulo do Crespo dá gosto de jogar, dá gosto de ver jogar, né, de assistir, como há tempos a gente não tinha. Muito feliz pelo São Paulo, muito feliz pelas individualidades que a gente pontuou, mas mais feliz pelos 3 pontos. A tabela pedia o São Paulo emendando a sua segunda vitória no campeonato. Juventude e isso é o mais... 0! E uma caneta do Ferreirinha no Abner. Assistência de Marcos Antônio, nosso ligeirinho. E gol de Luciano, meu querido Alexander. Ó, voltamos pro Morumbi. Com os 3 pontos, hein? Trouxemos os 3 pontos, hein? Vamos rápido, já trouxemos os 3 pontos, rapaz. Que jogo, hein? Que jogo, né? Um jogo recheado de emoções, porque até ali uns 25 minutos do segundo tempo, a gente tava com uma expectativa positiva, porque o São Paulo tava jogando bem, mas a gente tava começando a ficar nervoso, porque o gol não saía, e o Crespo também não ia pra cima, mas no fim das contas, ali numa linda caneta do Ferreira, foi pra cima do Abner. E tava fechadinha as pernas, né? É, tava fechadinha ainda no momento certo ali, ele abriu espaço, o Marcos Antônio ali deu uma linda assistência pro Luciano balançar as redes e garantir os 3 pontos. Ufa, acho que, né, depois de todo esse marasmo que vivemos ali antes da Copa do Mundo de Clubes, São Paulo está começando a respirar, ainda é calma, tem muito caminho pela frente, mas as coisas boas estão começando a acontecer, né? Depois ali do jogo contra o Flamengo, um bom jogo contra o Bragantino, 2 resultados positivos, agora 2 vitórias, sendo um num clássico. Então, são boas notícias. Agora a gente vai para o confronto contra o Fluminense, quem sabe para conquistar mais 3 pontos e respirar cada vez mais. Mas hoje foi um jogo legal, São Paulo mais uma vez jogou bem, Luciano decidindo, feliz pelo Luan, né, depois de tudo que ele passou, e a gente tem informação que ele passou até por algumas questões pessoais bem mais complexas aqui, que também não vem a gente trazer mais detalhes, mas é muito importante também esse retorno do Luan, bem marcante, inclusive. O Rodriguinho acabou tendo oportunidades. Enfim, acho que foi um jogo ali que fora de casa, difícil, contra um adversário complicado. São Paulo demorou, mas conseguiu abrir o placar e garantimos os 3 pontos. E ó, pode chamar, aqui não tem pé frio. Bora que bora. Enquanto daqui a pouquinho o São Paulo foi lá no Alfredo Jaconi e arrancou a vitória por 1-0 contra o Juventude. Um gol, sempre o Luciano, né? Numa bela jogada do Ferreirinha, deu uma caneta aí, um ovinho que seja, passou um rolinho, passou a bola no meio das pernas do jogador do Juventude, passou ali pro Marcos Antônio, que deixou o Luciano, ele gol, foi bola pra dentro. 3 pontos importantíssimos, 19 pontos, né, em 16 jogos, então o São Paulo se distancia ainda mais agora do Z4, 5 pontos. Vitória que o São Paulo precisava, a primeira vitória fora de casa. Um bom primeiro tempo, um segundo tempo abaixo, mas é porque realmente o time sentiu fisicamente, aí também muitas mudanças, como já foi dito aí pelo Sim e companhia, até porque o São Paulo não tem grandes opções, né? Mas o time como todo foi bem, acho que exceto o Cedric abaixo, né? Até o Wendel, mais um jogo, não achei mal não, foi bem também, teve sua chance. E a volta do Luan, né, também, que o Crespo botou no final, né, o Luan e o Pablo Maia, mas principalmente o Luan, que a gente via há muito tempo, entrou em campo, o Rodriguinho também, e você vê, né, o São Paulo com muitos jogadores machucados, aí as opções aí mudam, né, então, mas mesmo assim o São Paulo brigou o tempo inteiro, correu,
mas sentiu o segundo tempo, né? Nessa sequência, vai ter um jogo agora no domingo duríssimo contra o Fluminense, que não vem bem depois da volta da Copa do Mundo. E seria muito importante o São Paulo conseguir os 3 pontos para se afastar ainda mais do Z4, mas não vai ser um jogo nada fácil. E aí depois vem Copa do Brasil, Libertadores e tudo mais, e vamos ver quais serão as opções do São Paulo Futebol Clube nesses torneios de mata-mata, né? Acho que o mais importante eram os 3 pontos, São Paulo foi lá e conseguiu, né? Era se afastar um pouquinho mais, a briga ainda será longa, mas o resultado foi alcançado, né? Rafael não fez nenhuma defesa o jogo inteiro, o Juventude não acertou a bola ao gol. Os 3 zagueiros bem, inclusive o Sabino, né? Com boa saída de bola, com participação ali na bola longa no ataque. A Arboleda, como sempre, gigante. Ferrarese bem. Os laterais, o Cedric realmente novamente mais abaixo do time. O Wendel foi bem. O Badiga e Marcos Antônio nem precisa falar. 2 motorzinhos jogaram bem demais. O Alisson um pouco perdido, mas não era a opção dele. Mas também achei melhor, por exemplo, do que o Cedric. E aí, o Luciano André Silva do Praia de Ataque também bem, né? Não foi aquele jogo contra o Corinthians, mas foi um time aguerrido, foi um time que brigou por todas as bolas, foi um time que correu e buscou o resultado e conseguiu. Contra um time fraco do Juventude realmente, mas um pouco perdido. E mais importante é sair de lá com 3 pontos, e foi o que aconteceu. Agora é focar no próximo jogo contra o Fluminense, é jogo a jogo, é passo a passo. E eu acho que essa questão da Copa do Brasil tem que ser muito bem vista, porque é o futuro do São Paulo a Série A, né? Então vamos aguardar. Eu não tenho grandes expectativas com relação a essa gestão mais. Acho que eles vão forçar um time titular sim contra o Atlético Paranaense, jogo no Morumbi. Atlético Paranaense que não vem bem na Série B. E até por isso acho que é uma grande oportunidade de você botar um time alternativo. Mas vamos aguardar notícias dos próximos capítulos. O mais importante é que conseguimos mais 3 pontos. Eu brinquei até que não sairia chateado não, mas com 3 é muito melhor. E agora focar no próximo jogo contra o semifinalista da Copa do Mundo de clubes. E não começou bem, mas também não começou bem porque pegou times difíceis, né? Flamengo, Cruzeiro e tudo mais. E agora vai pegar o São Paulo. A gente espera aí que não esteja numa tarde esperada. O São Paulo possa conseguir mais 3 pontos e se distanciar ainda mais do Z4. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, toquei, saudações e cores. Uma ótima sexta-feira a todos e valeu!